quando você sai da escola de arquitetura, às vezes é um pouquinho difícil, porque você tem um sonho, estrela nos olhos, achando que você vai fazer o projeto que você pensou, mas na verdade você não faz o projeto dos outros. Fala aí, arquiteto Júlio na área. E começamos mais um ICTF, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E aqui mais um módulo online. E hoje nós vamos bater um papo aqui com o Júlio, diretamente da França. Vamos bater um papo sobre BIM. Júlio, seja bem-vindo ao podcast. Obrigado, Júlia, pelo convite. A gente pode começar essa entrevista. Legal, Júlio. Fala um pouquinho quem que é o Júlio, como é que você surgiu nesse mundo aí de arquitetura. Se apresenta aí para a galera, Júlio. Então, sou arquiteto, formado na França, em Bordeaux. Aí me formei já faz mais de 20 anos. Trabalhei 5 anos na França e depois resolvi me mudar para o Brasil para ver um pouquinho como era trabalhar fora. Aí fiquei 10 anos trabalhando no Brasil. E aos poucos, trabalhei com o projeto MBIM, aos poucos. Acabei passando o Master de BIM Manager. Aí depois de 10 anos no Brasil, eu voltei para a França e assumi o cargo também na França de BIM Manager, arquiteto e BIM Manager numa grande empresa. Se chama Marot Engenharia. Ele é uma empresa de um grupo que se chama Grupo Marot. É bem, bom, é bem grande, tem 350 pessoas, mais ou menos. É uma empresa nacional. E é isso. Legal, Júnior. Primeiro, uma curiosidade também. Fala um pouquinho do seu background ali, como é que você começou, como que o BIM surgiu na sua vida, né? Também acho que é interessante, você passou ali seu background, mas eu também tenho que contar um pouquinho dessa conexão, dessa história. Como é que você foi, saiu da França, foi para o Brasil, foi tentar novas experiências, novos aprendizados, depois você volta para a França com toda essa bagagem. Aí começou quando estava estudando já na escola de arquitetura, a gente trabalhava alguns dias por semana, 1 ou 2 dias, mas nos últimos anos dos estudos, que a gente tinha um pouquinho menos de matéria e mais de tempo para poder fazer outras coisas, aí comecei a trabalhar num pequeno escritório e a gente usava o AutoCAD. Esses pequenos escritórios, como na França, como no Brasil, eles não têm muito dinheiro. Aí muitas vezes trabalha sem licença, né, de software. Aí um belo dia a Autodesk chegou e falou pro patrão: "E aí, você tá tudo certo com as licenças de AutoCAD?" Aí não. Aí eles falaram: "Bom, você vai ter que." Eles era simpático, né, na época. Era era uma outra época, agora multa rápido, mas na época chegaram, falaram: "Bom, vamos dar um jeito, vamos oferecer um pacote, se quiser, você pode escolher um pacote já com um novo software, se chama Revit, aí você ganha o Revit de graça se você compra AutoCAD e o imagina, Revit de graça. AutoCAD é a formação Revit de 5 dias. Aí a gente olhou e tinha a gente podia escolher entre um outro produto que era parecido com o Revit, mas que já fazia os cortes, sabe, o automático, que você trabalhava em 3D, fazia o corte fachada, e quando você mexia uma coisa, mexia na planta também. Aí acho que era o AutoCAD
AutoCAD 3, não era 3D, tinha outro nome, né? Acho que Quando era, a não era gente, um Architectures 3D, alguma coisa assim? sim, era parecido com o Revit, mas o Revit era mais avançado, aí tinha esse negócio de propriedade dos objetos, aí já começava a falar que podia entrar propriedade nos objetos, aí fazer tabela, ele fazia mais coisa, aí também quando fazia 3D, podia voltar no editar de novo o objeto, aí outro software não fazia isso, tinha que apagar e refazer a 3D. Então a gente resolveu escolher o Revit e em 2005 a gente começou a fazer esses projetos de prefeitura, porque a gente precisava entregar um 3D para fazer uma inserção para a prefeitura, tinha que fazer a perspectiva, ah, como uma inserção paisagista, sabe, como urbanismo modulado, sabe, na rua, uma inserção. Era obrigatório. A gente nem era para fazer perspectiva de concurso, mas para cada projeto tinha que apresentar isso para a prefeitura. Então a gente topou, era porque a gente estava cansado também de fazer, de desenhar as plantas, aí depois os cortes, fachada, aí não esquecer de nada. Cada vez que mudava o projeto, eu tinha que se lembrar, tenho que mudar também o corte, tenho que mudar também a fachada. Aí depois a gente modelava a 3D no AutoCAD 3D. Aí não era no mesmo arquivo porque dava pau, porque o arquivo ficava pesado. Não sei se você se lembra disso. Quando a gente modelava, não podia modelar todo o prédio, só o prédio de fora, porque não tinha memória, os computadores não tinha memória suficiente, aí não dava para, no mesmo arquivo, fazer tudo com AutoCAD. Aí a gente tinha que exportar, depois a gente usava Atlantis, não sei se você se lembra do Atlantis. Sim, eu lembro, é da Avivan, né, que é Sim, um software de render. Eu usei bastante Atlantis na época, sim. usava junto com o SketchUp. Uhum. Exatamente. Aí, nessa época, o SketchUp saiu, aí a gente começou, aí ficando lá, a gente parou de usar o AutoCAD 3D, a gente modelava no SketchUp, mas quando o projeto mudava em planta, tinha que de novo editar o 3D no SketchUp, exportar, importar de novo as plantas, era um horror. Então chegou esse software maravilhoso e ninguém me apostava. Aí me lembro que na escola de arquitetura a gente era de Bordeaux, aí não é Paris, é igual a São Paulo e as outras cidades. Com certeza em São Paulo tem todas as coisas novas, muitos cursos, aí em Bordeaux já não é Paris, entendeu? Tem coisa boa, mas vem sempre com um delay, com um atraso. E o cara tinha um estudante que chegou de Paris, estudou os primeiros anos em Paris, e chegou como ArchiCAD. Aí a gente começou também aí a mexer no ArchiCAD, mas sem domínio do ArchiCAD. E aí, na hora de entregar o projeto para o professor, a gente usava objeto, sabe, objeto da biblioteca básica. Aí, para um professor de arquitetura, isso era um pecado, totalmente um grande pecado, porque eles gostavam que você Explorasse podia ali o explorar desenho. isso, e não ser limitado pelo software. Aí, claramente, como a gente não tinha domínio, porque não tinha nenhum tutorial, não tinha ASP BIM para da França, porque isso faltava, não tinha curso, não tinha, a internet era muito lerdo, aí não dava para assistir tutorial pela internet, aí só a gente tinha um manual, os manuais lá,
de papel, os livros, hein, que você achou que você consultou na sua época também, tinha que estudar assim, Isso é era muito autodidata, né? É muito sim, autodidata, era na tentativa e erro, né? Tinha que ler o manual do programa, né? Eu lembro até hoje, sim. porque não tinha muita referência, né? Você tinha que comprar Né? algum livro de alguém de fora. E ninguém me Mas, aconselhava em nada, né? Porque ler o livro, tudo bem, vai saber, mas as dicas que quando você faz um curso com pessoas que já têm experiência, é outra coisa, porque vão te poupar todo esse tempo. A gente não tinha esse tempo. Então, a gente chegou, entregou um projeto horrível. Me lembro, foi traumático com os professores, porque esculacharam muito, com razão. Mas eu fiquei bastante nervoso, porque eu sabia que esse software tinha um grande futuro, entendeu? Aí, esses professores também eram da velha escola, não gostava, eh, tolerava o AutoCAD ainda. Na época também gostava mais de desenho à mão, a perspectiva à mão. Aí, se você conseguia fazer uma bela perspectiva à mão, aí lá já ganhava mais pontos. Aí os renders também não era tão bonito como hoje, né? Você pode aprimorar mais. Aí era complicado, né? É verdade que para beleza o início foi difícil, né? Agora tá mais fácil para o arquiteto que começa, que estuda. Aí temos o Twinmotion, o Lumion, que é bem fácil. e aí Aí foi depois, assim. né, depois que você sai de Bordeaux, não se forma, como Aí, que tá isso na cronologia? Para onde que você vai? Que rumo que... né, fiquei 5 anos, vários escritórios em Bordeaux, três, acho, três ou quatro, porque era o início, né? Aí tinha que, você sabe como é quando você acaba os estudos, aí todos os amigos vão trabalhar no escritório, outro te chama, vem, tem um concurso, precisamos de pessoa para entregar o concurso, vamos trabalhar, um concurso bacana, aí você vai, fica, aí troca, depois, bom, você faz bastante experiência em vários escritórios, fiz assim, aí depois começou a crise, um pouquinho a crise na França, não tinha muito, ah, estava um pouquinho de saco cheio, estava difícil arrumar um serviço, eu estava trabalhando, mas, bom, pensei, bom, vamos tentar, eu estava com vontade de viajar e ver outra coisa, o Brasil era um destino um país que queria descobrir por causa da arquitetura conhecida, hein? Todos os arquitetos famosos brasileiros, que a gente vê também nas revistas de arquitetura. Na França, a gente tem também internacionais, hein? Esses caras, brasileiros, todo mundo vê os projetos, são diferentes, não tem as mesmas normas. A arquitetura brasileira. Bom, não tem esse papo de isolar as casas, fazer um vidro muito grosso, sabe? Às vezes tem muitas normas, às vezes é complicado para deixar a liberdade de imaginação, né? Tem coisa mais leve, né? Parece. Aí um amigo meu falou, bom, eu conheço um cara no Rio de Janeiro, ele fala um pouquinho francês, se quiser, eu arrumo o número dele, na sua próxima viagem você vai lá. Eu fui lá, eu encontrei ele, eu passei no Rio de Janeiro, e o cara tinha um escritório em Copacabana, um lugar que todo mundo sonha quando você é francês, imagina. Alguém te fala, você quer trabalhar em Copacabana como arquiteto, num escritório de arquitetura
com um arquiteto brasileiro, você não vai recusar. Aí fui lá, eu liguei ele, o cara falou, tá onde? Aí falei, estou aqui. Ele falou, estou na Constance de Ramos. Aí fica 5 minutos, eu fui lá, eu conversei com o cara, tomamos café, ele falou, bom, quando você quer começar? Era de férias, estava de férias, mês de julho, o cara me falou isso. Espera aí, você quer me empregar mesmo? Sim, você pode começar. Aí trabalhava no Revit, a loucura. O cara já no Brasil, nessa época, trabalhando no Revit. Aí fazia só o projeto básico no Revit, porque não sabia desenvolver o executivo, que não tinha curso também avançado de Revit, só tinha curso básico. Aí ninguém me ensinava como desenvolver um projeto executivo. Aí eles usavam também para fazer perspectiva, para mostrar para o cliente, projeto básico. Aí depois voltava tudo pro AutoCAD. Aí, perda de tempo, muita perda de tempo. Aí cheguei, ele falou, bom, então, combinado. Eu falei, bom, eu posso vir em setembro. Deixa-me voltar para minha terra, vender tudo o que tenho. Não tinha muita coisa, porque um pequeno apartamento, sabe? Então, eu era jovem, né? Tinha alguns móveis. Aí voltei, deixei o apartamento, vendi tudo. Em setembro, cheguei com 2 malas no Brasil, sem nada. Nenhum amigo, nada, nada. Era muito estranho, juro. Não sabia onde ir. Depois do serviço, não tinha amigo. Aí estava lá na rua, ah, tentando fazer contato. Aí, aos poucos, você encontra as pessoas do serviço, vão lá, você sabe como é. E, infelizmente, poucos tempo depois da minha chegada no Brasil, chegou a crise do subprime, e a gente trabalhava com projeto de concessionária automóvel. Aí, como tudo da Toyota, da Chevrolet, marca estrangeira. Aí capotou. De um dia para o outro, ninguém mais ligou o cara. Todos os projetos pararam, porque, não sei se você se lembra, o mercado automóvel caiu. Detroit, a cidade que é nos Estados Unidos, tudo parou lá. Foi, foi uma crise bem feia. Em Aí, 2008, né, Juliano? isso. E para começar minha vida no Brasil foi difícil, assim, né? Porque logo de cara, aí lá era bom porque o cara falava francês, aí podia trabalhar, sabe? Eu estava estudando português e falando com o patrão em francês. Aí era mais fácil. Aí, bom, o que eu fiz? Eu mandei currículo no Brasil todo, né? Aí 2 escritórios me responderam, mais 2 em São Paulo. Eu tinha jurado de nunca ir trabalhar para São Paulo, porque eu tinha visitado. Um gringo, ele quer ver o quê? A praia só, ele não quer ver poluição, prédio gigante, alto, concreto. O gringo quer ver palmeira, praia, beleza, não quer ver. Bom, tem até a canção ainda, que você conhece, né? Do Caetano Veloso, que fala da feiura de São Paulo, como a Rua São João e Ipiranga. Então, cheguei e foi assim mesmo, igual o Caetano Veloso. Eu me senti um pouquinho igual a ele, quando vi a feiura de São Paulo. Aí depois aprendi a gostar, porque lá tem muita oportunidade, e lá que mesmo trabalhei com um escritório bem bacana. Aí fui fazer essas entrevistas, as duas, era na parte mais de casas de decoração. Aí dois escritórios me ofereceram
um salário bom para começar. Não era bom, mas para começar era bom. E decidi de trabalhar, fazer a experiência com a Fernanda Marques. Aí trabalhei alguns tempo, aí foi, com o visto foi um pouquinho complicado, aí teve que voltar para a França. Aí depois desse, fiz a experiência na Fernanda Marques, mas tinha os programas de visto para sair o visto, para ficar no Brasil. É Tinha, porque é igual fora, Júnior, tinha que ficar 6 meses, aí você ficava 6 meses, tinha que ficar um tempinho lá e isso, voltava de novo 6 meses, era assim? isso, é Você tava com isso. visto de Aí turista, né? exatamente. E também o início, bom, a gente queria fazer os documentos com a Fernanda Marques, aí um é um processo que é longo, e aí depois a gente viu que era bem complicado fazer isso, e dava muito dor de cabeça. Aí não queria ficar, eu tava com medo, porque não queria ficar clandestino no Brasil. Aí voltei para a França, mas fiz a coisa errada de voltar. Porque um mês depois que eu voltei, o Lula fez uma anistia para todos os gringos, por todos os gringos fora da lei, que sem documentos. Aí ia ganhar o visto, entendeu? Falta de sorte. Aí teve que voltar e ficar um ano. Aí fiquei um ano na França. Aí depois desse ano foi um pesadelo, porque voltei para a França, o mercado da construção estava ruim por causa da crise. Aí as pessoas, os escritórios onde trabalhei, conseguiam um trabalho de novo, porque mas não queria pagar o mesmo salário porque estava complicado. Aí depois de um tempo recebi, voltei a trabalhar na França, a poupar dinheiro e resolvi de novo tentar mais uma vez minha chance no Brasil. Aí eu voltei direto em São Paulo. Aí encontrei minha esposa em São Paulo logo e a gente começamos a morar junto, arrumei um serviço, então tudo sem documento. Aí fiquei legal dessa vez, porque entrei, sabe, um processo para conseguir o documento, fazendo união estável com minha esposa, que não era na época. Aí isso demorou bastante, demorou 2 anos, fiquei 2 anos clandestino. Aí, olha, o gringo vem lá no Brasil clandestino. Isso, cara de pau, né? Não, e não é só isso, o pessoal tem um ponto também, né? Acha que, no Brasil as coisas são mais fáceis. Eu falo que ser imigrante, a dificuldade é em qualquer lugar do mundo, né? Porque você não está na sua casa, você vai para qualquer outro país, a Não, dificuldade, ela, claro, tem lugares que são mais difíceis, né? Mas sim, até legal o seu relato, porque o pessoal entende que, entre aspas, não é fácil também vir para o Brasil. Eu lembro que você até comentar também com o pessoal, você também teve um bom tempo para conseguir homologar o seu diploma na USP, né? Eu sim, lembro disso. sim. Ah, Não sim, sei quantos anos, mesma, não lembro quantos 2 anos, anos foram. mesma coisa. Então, primeiro, 2 anos para arrumar o visto temporário, né? O visto, não me lembro o nome, mas não é o permanente, o início, você consegue o visto de 1 ano ou 2 anos, não me lembro. Aí depois você tem que refazer o pedido. Aí depois, para conseguir o visto permanente, é só a segunda vez que você faz o pedido. E durante esse tempo, não dava, antes de ter o visto permanente, entrar como burocracia para conseguir o diploma. E porque tem que fazer também a proficiência em língua portuguesa, não dá para chegar lá, eu quero o meu diploma, olha minhas notas. Não, tem que saber falar, escrever, ler fluentemente, hein, para conseguir o diploma. É normal, na França é a mesma coisa. Acho que no mundo inteiro é o mesmo tratamento. Aí deve ser é um pouquinho mais complicado
talvez na França, porque eu sei que os estrangeiros muitas vezes têm que refazer um ano para conseguir o diploma. Um ano ou dois, dependendo das matérias que eles validaram, a carga horária. Bom, tudo isso você tem que montar um dossiê bem chato para montar, porque tem que ter o resumo de todas as matérias, o que você fez, as notas, todo carimbado pelo consulado, não me lembro, um monte Acho que de tem que ser burocracia. tem que ser tudo tradução juramentada, Sim, tem que ter proficiência. Eu lembro que, por exemplo, pelo menos para quem vai para os Estados Unidos, também tem que conseguir lá uma nota X no TOEFL. A pessoa que vai para a Austrália tem que ter uma nota X no IELTS. Então, assim, exatamente. eu digo que cada país tem a sua burocracia. O Canadá também tem. Eu Sim, falo para todo mundo, assim, claro que você não perde o que você plantou, né? Só torna mais difícil o processo você foi, voltou, e aí depois conseguiu até ter um relacionamento no Brasil que sim. fincou ali É, até o seu relacionamento com o Brasil também, né? sim. Porque senão fica muito difícil. Eu sei que ao contrário também é complicado. Eu acho que é pior. Para quem é do Brasil e vai para outros lugares, o desafio é maior, né? Porque tem muita gente já competente nas suas regiões. Aí vai alguém Sim. com dificuldade de idioma, vai alguém com dificuldade, às vezes até curricular, né? Vai só com sonho, vamos dizer assim. E, enfim, aí tem que caçar a oportunidade, né? Porque também você acha que vai ser mais fácil, mas na verdade não é mais fácil, né? Porque em São Paulo tem pessoas muito bem formadas, a concorrência é grande, não, você vai competir com pessoa bem formada, bem competente, e que tem uma vantagem, que fala melhor, entende melhor todos os ordens, todos os pedidos. Bom, eles estão também em casa, né? Você tem outros problemas para, às vezes você tem outros problemas para resolver, eles não. Mas é uma aventura, né? Você É uma boa fica, história para contar, né? É uma boa história é, para você, contar. você, história para contar é se sentindo livre, livre, porque é numa outra terra, não tem. O olhar dos outros não é o mesmo do que na França, o julgamento não é o mesmo. A gente, francês, a gente tem como dizer, o brasileiro gosta normalmente dos franceses, não tem preconceito, só de tomar banho, esse preconceito de francês que não toma banho. Bom, gente, isso com certeza quando vai na França, vai no metrô de Paris, aí não tem ar-condicionado, e é verdade que isso fede. Mas em Paris não é a França exatamente, porque tem um mundo inteiro em Paris, né? Tem pessoas de cada país, todo mundo misturado, então não pode julgar só pensando que só tem francês no metrô, hein? Que está cheirando mal. Ô, Gil, e aí quando você volta para o Brasil, e aí você já consegue uma outra oportunidade no escritório, né? Com certeza. Bom, porque já primeiro não deu errado para mim no Brasil. Deu certo, poderia dar errado. Meu início não foi fácil, porque já, já perdi meu emprego logo no Rio de Janeiro, aí voltei, aí segurei o emprego, aí depois, quando estava trabalhando, fazendo prédio residencial, de 20 e poucos andares, eu mandava currículo porque estava trabalhando no CAD e queria achar um emprego trabalhando no Revit. Aí mandei um monte de currículo e o escritório da Fernandes Arquitetos Associado me chamaram para entrevista, aí deu certo. Aí quando falaram que podia começar segunda-feira, eu fiquei
Era um sonho, porque era a Copa do Mundo no Brasil que ia acontecer. Estava fazendo 2 projetos da Copa, do Maracanã e do estádio de Pernambuco, no Recife, né? Em Recife. E Isso. a gente entrei nesse escritório. Pô, era um sonho que estava se realizando, entendeu? E lá tinha um monte de projeto legal, tinha o aeroporto lá em Nacala, o Moçambique, tinha o metrô de São Paulo, tinha o metrô Fortaleza, a gente fez o hospital Caraguatatuba, o hospital regional. É ali que a gente se encontrou, né? Aí, de repente, você apareceu. Você acabava de se formar e você tinha um domínio incrível de Revit. Aí era muito estranho, porque você era muito jovem e você já sabia melhor do que todas as pessoas de lá o Revit. Só tinha o Pablo e tinha, como se chamava, outro cara, não O me Paulo. lembro. O Paulo, sim, que, que sabia bastante coisa. Aí depois acho que era um dos que tinha um bom domínio também, sabia fazer família. As outras pessoas não faziam família, não chegava nesse domínio da ferramenta. Aí você chegou e você era muito ágil, né? Aí tinha as pessoas você não gostava porque você fazia o seu serviço muito rápido, aí na hora certa você saía, porque você tinha feito o seu serviço, o que você as suas tarefas. Aí todo mundo lá ainda trabalhando, aí você saindo, aí as pessoas ficavam um pouquinho reclamando, mas reclamando sozinhas, né? Bom, e E é lá um a ponto gente, importante, eu acho que você falou um ponto importante. Isso eu falo para todo mundo, não só como consultor, mas assim, eu sempre falo que a habilidade que você está fazendo agora vai te levar para o próximo nível. E eu lembro que um pouquinho antes de entrar na Fernandes, eu trabalhava em escola de software. Então, eu trabalhei durante uns 2 anos, quase 3, dando aula de Revit, de sim, AutoCAD, de Vectorworks, SketchUp, escrevendo manual, fazendo um monte de coisa, né? Eu usei muito essa parte de escola. Depois, até com a minha passagem no escritório de projetos, eu pude colocar muito essa parte da ferramenta em prática junto com projetos. E depois, até quando eu vou para uma construtora, eu pude ver projeto, tecnologia e construção. E aí é quando surge a SPB, inclusive. Então, é interessante entender que esse caminho que eu tornei é a empresa hoje. E isso aqui é interessante, né? Que eu trago isso para o pessoal que trabalha comigo. Falo, gente, domine a ferramenta que vocês vão trabalhar. Assim como um arquiteto, quando desenhava a mão com uma lapiseira, ele tinha que ter domínio nas suas ferramentas, porque ele se tornava mais competitivo, além do intelectual dele. Então, eu via o Revit, o AutoCAD, o SketchUp como essas ferramentas. Então, tinha que ser rápido. Justamente porque você trouxe um ponto importante aqui que eu queria trazer, que eu sempre falo para todo mundo, gente, vamos trabalhar hoje o tema é ter um escritório saudável, né? Então, eu falo assim, para a gente ser saudável, a gente tem que ser produtivo, a gente tem que ter qualidade no trabalho, mas não precisa ficar excedendo horas de trabalho. Exceder horas de trabalho é um sintoma de que não está fazendo, às vezes, um trabalho da forma correta, o alinhamento com o cliente, às vezes, não está correto, a qualidade, às vezes, não está correta. E ter domínio da ferramenta é uma das coisas que você tem que ter, fora o conhecimento que você tem que ter em arquitetura, fora que você tem que saber lidar com pessoas e clientes. Então, eu já tinha essa mentalidade. Eu falava, olha, agora que eu já sei isso, eu vou embora mais cedo, mas eu vou ir para a pós-graduação, eu vou estudar, eu vou me aprimorar, porque é onde nós vemos muitas pessoas quando terminam a faculdade se acomodando, né? A pessoa termina a arquitetura, acha que já é o suficiente, quando vai para o mercado, ela se torna menos competitiva. Vamos dizer assim, eu queria ser competitivo, então eu lembro que ser produtivo me dava mais oportunidades para o mercado, porque no final, independente da faculdade que você faça, o pessoal quer saber quem resolve o problema e quem faz rápido. E eu acho que esse é um ponto que o pessoal às vezes não sacava. Eu achava que ainda se pensava muito, eu vou ser um artista, eu vou ser isso. Não, você tem que ser.
produtivo. Pronto. Sim, o Independente da início, área. para conseguir uma vaga é bem importante, e ter a habilidade, como o software, é porque você não vai sempre. Você acha quando você sai da escola de arquitetura que você vai criar, que você vai se tornar um arquiteto como conhecido, mas não é assim. Ou então você já tem cliente próprio, mas se não tiver cliente próprio, vai ter que trabalhar no escritório. Aí no escritório, quem tem as ideias é o patrão. Aí você pode mostrar o que você está sabendo fazer, conversar sobre o projeto como seu chefe, mas para quem vai ter a ideia principal, normalmente é o patrão, é a assinatura dele, né? Então, os clientes vão lá porque sabem que a arquitetura, ou a assinatura do cara é famosa, a arquitetura, o traço, o desenho dele é famoso, então vão lá e você faz do jeito do escritório, não faz do seu jeito. Exato. Quando você sai da escola de arquitetura, às vezes é um pouquinho difícil, porque você tem um sonho, estrela nos olhos, achando que você vai fazer o projeto que você pensou, mas na verdade você não faz o projeto dos outros. É que, na verdade, tudo é uma jornada, né, Júlia? Porque, por exemplo, ó, você começou lá em 2005 e tudo, tão um pouquinho antes, e até se a gente pegar a história dos grandes arquitetos, pegar Niemeyer, ou até grandes outros escritores, sem ser brasileiros, a maioria começa a ser reconhecido com 25, quase 30 anos de empresa, ele começa a ser notado. É claro que naquela época não tinha tecnologia como tem hoje, a facilidade do Instagram, a facilidade das mídias sociais para exponenciar a presença, a visualização e o crédito à pessoa. Mas eu entendo que tem uma construção de repertório, igual você falou, olha, por isso que é legal você contar a sua história, para a pessoa não entender que foi, eu fiz um curso de Revit, fiz uma pós e já sou bem manager. Não, eu tenho que entender que é uma jornada que ela constrói, Não. né? E aí, com essa jornada, com essa quantidade de horas envolvidas ali nesses trabalhos com o resultado, isso vai levar ela para o próximo nível. Eu acho que esse é um ponto bem importante do podcast que a gente está trazendo aqui para o pessoal, justamente para eles entenderem que é uma construção. Mas eu acredito também que daqui a um tempo, essa pessoa, quando ela começa a conquistar e a construir, ela se torna esse arquiteto para o escritório ou dela, ou ela se torna um sócio, um partner de algum É, escritório, né? vão confiar mais em você, porque vão ver que você tem uma habilidade, que você tem criatividade. Eu me lembro o início, cada vez que eu entrei no escritório novo, o início não te deixa muito fazer o projeto. Você vai ajudar, e aos poucos vão te testar, vão ver lá, vamos dar uma pequena coisa. Aí se você se deu bem com uma pequena coisa, te dá um outro projeto um pouquinho maior. E vai crescendo assim. E cada vez vão te dar mais responsabilidade até desenvolver um projeto. Eu me lembro que na Fernandes, e depois eu conversava direto com o Daniel, nos projetos do entorno do Maracanã, sobre arquitetura. No início, não, eu estava ajudando a equipe, e depois vão confiar mais, né? Ou então, tem escritório que vão fazer concurso, que são reconhecidos como escritório que participa muito de concurso. Aí lá vai montar uma pequena equipe, cada um vai dar a sua ideia, e o patrão vai ver as ideias de todo mundo, vai escolher o melhor projeto, combinar o projeto de uma com o outro. Isso aconteceu na França, assim, né? Fazia concurso e isso era bacana. Eu gostava desses escritórios, né? Porque, bom, tem que ser concurso público na França, tem bastante. E lá você tem bastante liberdade, né? De criatividade, tem bastante.
os arquitetos gostam de empregar jovens porque eles não ficam limitados Não tá como as viciado, né? normas, com muitas normas técnicas. Eles vão ter as ideias, sabe, que não é formatada. Como a gente, porque depois de um tempo, quando você trabalha como arquiteto durante vários anos, às vezes você vai pensar, não, mas não vou fazer isso porque vai dar problema, assim, isso vai sair muito caro, sei lá, você vai começar a se limitar. Aí essas pessoas que não têm muita noção, na verdade, do que estão do traço, né, o valor do traço no filme, aí eles têm mais liberdade para criar e às vezes é bom ter empregar essas pessoas. Eu acho que tem dois caminhos aí, na minha opinião. Sim. Duas coisas que tem que se juntar. Tem dois livros muito bacanas para quem está ouvindo esse podcast que eu recomendaria. Um deles chama Cartas para um Jovem Arquiteto, do arquiteto Índio da Costa. Muito legal esse livro, eu li quando eu tinha acabado de me formar. São diversas dicas dele. É uma conversa com o jovem arquiteto, justamente alinhando essa expectativa que ele está tendo quando ele se forma, quando está começando ali a jornada dele como arquiteto. E tem outro livro que é muito bacana, que é do professor Mascaral, chama O Custo das Decisões Arquitetônicas. Toda decisão tem um custo. E aí tem que entender isso que você está falando. Ah, concurso é público, tem o budget, tem uma limitação, não tem, é carta branca, é criatividade solta. Porque Sim. senão também acaba assim, tudo tem que entender. Porque senão o cara também pode fantasiar demais, e aí o projeto dele não vai ser escolhido, ou ele não vai ser executado, ele vai ser completamente alterado depois, porque não atendeu uma parte do programa de necessidades ou algo do tipo. Eu acho que juntar os dois seria o melhor dos mundos, né? Alguém que tem um conhecimento ali, vamos dizer assim, de desenvolvimento de projeto, tem noção de custo, etc., assim como alguém de criatividade. Eu tive experiência com alguns clientes e parceiros nossos, o Gisele Catiborian, por exemplo, e eles trabalham muito em parceria, assim, né, com alguém com experiência muito ali para frente da visão de desenvolvimento da arquitetura e alguém muito criativo no começo. Isso dá muito certo, vocês ganharam bastantes concursos aí no Brasil e, enfim, fazem projetos aí bem, bem bacanas. Então, é um exemplo de uma das referências entre muitas que tem ali de clientes nossos, que eu entendo que tem que ter eu acho que uma mescla seria um bom caminho, né, Júnior? Sim. Para quem quer continuar na criatividade, bom, depois de um tempo, quando você cresce a criatividade, às vezes você começa a ser o cara mais técnico. Aí vão te confiar mais. Na França, você vai começar a ir para a obra, né? Lidar com o terreno, né? Como os problemas bem reais. E lá você toma bastante surra, né? Porque você vê o que você desenhou, às vezes Não não é funciona, né? bom, não funciona bem, ou é caro, aí depois você vê o seu projeto reduzir a pó, porque vão tirar todo, você imagina um monte de coisa bonita, e aí tira, bom, olha, lá não dá, não dá, A famosa temos, reengenharia, né? né, exatamente. Aí aos poucos, quando você cresce, você começa a ter esse tipo de responsabilidade e faz menos trabalho artístico, criativo, menos detalhes. Mesmo você vai saber desenhar, mesmo como vai ser construído. Ô, Júnior, É, e aí eu tenho uma curiosidade. Eu lembro que quando você depois sai da Fernandes, que você trabalha com esses projetos de grande porte, aí você usa já o Revit e tudo mais, sim, você vai para uma outra empresa depois que trabalha até sim, com outras tecnologias depois, né? sim, Que é com laser exatamente. scanner. Fala um Sim. pouquinho dessa experiência para o pessoal. Bom, para acabar com a Fernandes, minha história, eu trabalhei que é importante, a gente trabalhou como Museu do Amanhã, do Rio de Janeiro, e tinha
compatibilização. Aí tudo era modelado, todas as instalações eram modeladas. Aí comecei a mexer com isso na Fernandes. A gente não modelou todas as instalações, mas a gente a, a modificar, sabe, reajustar os encaminhamentos das coisas. Aí comecei a gostar dessa coisa de ver o projeto todo mesmo. Aí, bom, teve mais uma vez uma crise no Brasil, que era depois dos Jogos Olímpicos, infelizmente, como tudo o que aconteceu no Brasil. Aí a gente trabalhava para o Odebrecht, o patrão lá foi para a cadeia, aí teve, não sei se você se lembra, aí o Odebrecht quebrou bem, e a gente não tinha mais projeto, muito pouco, eu perdi um emprego e quase todo mundo foi demitido aos poucos, hein? Poucas pessoas ficaram, acho que só sobrou uma pessoa que trabalha ainda lá, é o Rodrigo, né? Está tudo ainda junto, mas dessa época só tem uma pessoa. Era um grande estrago. Hein? Felizmente, alguém do escritório me indicou para uma construtora que fazia projeto de farmacêutica. Ela não tem crise, hein? Projeto farmacêutico industriais e precisava muito de BIM. Só que tudo era no CAD. Aí quando cheguei, me empregaram para fazer uma compatibilização de um prédio no LIPS, né? E eu cheguei e falei, bom, acho que o caminho não é fazer a compatibilização com o AutoCAD. Eu sabia porque como fazer compatibilização com o AutoCAD, mas é muito complicado. Eu tinha que correr muito. Aí eu falei, bom, eu sei modelar, vou modelar o prédio, vou modelar todas as utilidades, as maiores, as maiores. Eu fiz isso. Aí durante 6 meses no canteiro da obra eu modelei igual um louco. Acho que até te empreguei nessa época para você me dar uma ajuda para modelar também algumas Foi, coisas. a gente trabalhou junto no ar-condicionado, a parte de E, HVAC, a gente tinha feito algumas modelagens, eu lembrei a Noelle na e, época. que tinha tanta coisa para fazer que tinha para todo mundo. Aí você ajudou, a obra foi um sucesso, a obra da NRA, do Roberto Abreu. Esse Roberto Abreu, ele é um cara apaixonado por tecnologia. Aí ele se apaixonou pelo BIM, porque talvez ele tinha ouvido falar, mas ele não tinha nunca visto acontecer. Aí ele viu, ele decidiu de abrir uma empresa, a TRD, e me colocar lá nessa empresa para desenvolver. Na verdade, era modelar todos os projetos que a gente recebia dos arquitetos, o, dos engenheiros, de estrutura, modelar todos os projetos, fazer a compatibilização e fazer acontecer na obra, né? Para já, como dizer, antecipar os problemas na obra, porque muitas vezes quando você não vê em 2D tudo o que você vê em 3D, você enxerga o problema bem antes. Aí ele viu que era bem mais rápido modelar primeiro o projeto, aí depois fazer a obra, né? A gente tentava fazer isso. Aí depois, quando a gente precisou entregar esse projeto para o cliente, refazer o levantamento de todas as utilidades, eu achei um absurdo. Aí percebi, bom, eu comecei a olhar as tecnologias, eu vi o laser scanner. Eu falei para o Roberto, olha, com esse tipo de tecnologia, vamos poupar horas e horas, porque a gente vai ter todo no laser. Posso colocar isso na minha 3D, vamos comprar. Aí
ele topou, ele comprou laser scanner da Faro e da outra concorrente, da Leica, e a gente começou a fazer levantamento para os outros projetos, cada vez antes de uma obra, se era um prédio já construído, a gente fazia o levantamento e modelava as instalações antes de fazer a obra, e a gente poupava muito tempo. Aí o foco era esse, né? O laser scanner conseguiu uma precisão e poupa muito tempo na obra. E ver também todos os problemas antes. Ele tinha um outro brinquedo dele que ele adorava, era o drone. Aí ele fazia o levantamento de drone, porque o laser scanner não faz. Fora é complicado, demora muito tempo, para chegar no telhado com o laser scanner é muito perigoso, tem prédio que não dá. Aí o drone é bem mais simples e muito mais rápido. Para a área externa, não precisa de tanta precisão, até que agora, com as câmeras e o número de fotos, você tem uma precisão boa também. E a gente fez esse tipo de coisa, e também 4D, como o início, o Navisworks, para ver um pouquinho como a obra ia acontecer. E também a gente servia para vender para o cliente, olha como vamos fazer a sua obra. E aí depois a gente começou a usar o Fusor. Sim, você que me mostrou o fundo, eu fiquei encantado. Quando vi esse software, eu falei, nossa, é bem melhor do que o Navisworks, porque tinha muita, muitos atalhos aí, dá para fazer Clash também, dá para fazer 4D, dá para fazer visita 3D, já como óculos, e também ele deixava o modelo muito leve. E como a gente estava com muita utilidade esse projeto de laboratório, só o Fusor aguentava tanta geometria, né? E andar em realidade virtual lá dentro desses modelos loucos, né? Que era mais de 1 giga, né, de dados. E na época era muita coisa, né? E a gente começou a usar o Fusor por isso. E foi isso minha experiência no Brasil. Aí a gente ficou em contato com o Roberto. Quando voltei para a França, foi difícil voltar para a França. Tinha um momento difícil da minha vida, porque voltei com minha esposa, que tinha encontrado, meu filho, ela estava grávida quando a gente voltou para a França. Era triste, na verdade, de sair do Brasil e voltar para a França. Não estava muito com vontade. Mas, bom, é isso. Minha esposa precisava ver outra coisa também, né? Não pode pensar só em você. Ela estava louca, como muitas pessoas, para ver fora o que acontece fora, outra experiência. Então, vamos embora e continuei a trabalhar remoto como o Roberto durante 3 anos na França, e assumi também o cargo de BIM Manager na França. E tudo isso, quando voltei, não voltei na estaca zero, hein? Voltei com toda essa bagagem. Eu fiz várias coisas diferentes, nas áreas diferentes. Acho que podia ainda aprender um monte de coisa no Brasil, com certeza, mas era a hora certa para mim voltar, porque com 40 e poucos anos, na época, começa a ficar complicado, né? Se você não volta, não pode voltar muito tarde, né, no seu país, senão é complicado. Não vai arrumar trabalho, porque você é velho, você custa mais, e cada vez você tem que mostrar de novo
que você sabe fazer no novo escritório, sabe? Cheguei na França durante, bom, para as pessoas entender o que estava fazendo mesmo, o que servia um BIM manager, porque na França não é fora de Paris, das grandes cidades, também o BIM, ele não é tão desenvolvido, é igual no Brasil. A São Paulo já tem um monte de escritório usando faz anos, aí quando você vai na cidade do interior, lá ninguém usa. Imagino que ainda hoje deve ser isso, porque tem um custo. O cliente não pode também, não vai aceitar um custo de projeto, porque não enxerga que ele vai poupar dinheiro para frente, né? Aí a Sim, gente tem uma referência, projeto, um custo de projeto baixo, aí você vai chegar e falar, bom, vou te fazer um projeto em BIM, mas vai ser mais caro. Aí, para engolir isso, o cara tem que ter visto em outro lugar. Aí, não chegou ainda essa tecnologia em todo lugar na França. imagina. É o mesmo desafio no Brasil, né? Porque no Brasil a gente tem que ainda converter, se não me engano, acho que não tem nem 10% das empresas ainda usando o BIM Sim, na construção civil. Então a gente tem ainda muito trabalho para treinar, capacitar as pessoas, mas também tem um desafio. Hoje está mais fácil, porque tem muito mais conteúdo, tem podcast, tem YouTube, você tem que achar conteúdo de qualidade, porque também tem muito conteúdo ruim, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente foca muito nisso, em conteúdo de qualidade, e entender que são compromissos, geralmente, essas implantações de médio e longo prazo. Você não vai implantar em menos de 6 meses, não tem como. E para ter uma implantação completa, no mínimo um ano. Então, a gente sabe que é um esforço muito grande. E tem um outro fator também que é muito importante, que são as pessoas, né? E toda vez que você perde as pessoas numa equipe, você perde uma parte do seu ativo, né? Então, é muito difícil você manter a mesma qualidade quando você está crescendo ou quando está diminuindo também. Então, muita gente às vezes desiste, né? A pessoa sai um dado do Green Forum, o Julian, que é assim, de 2 a cada 3 empresas fracassam na implantação do Lean. Então, 66% fracassa. Aquelas que são mais autodidatas, que eu comentando, tá? Porque às vezes as pessoas acham que é igual ao AutoCAD. Ah, instala aqui um programa, acho que é a mesma metodologia, os mesmos contratos, e na verdade não muda tudo. Né? Então, muitas vezes a gente tem que ficar fazendo essa, catequizando o cliente para ele entender que ele tem que mudar a mentalidade, investir em tecnologia, investir em processo, manual, um monte de coisas que antes ele não fazia no CAD. Mas que isso no longo prazo para ele não tem volta, né? A pessoa que trabalha em BIM não vai trabalhar nem canal, igual você. Você chegou num momento da sua vida que você falou, cara, quero ir para um escritório que trabalha com BIM, né? Não quero ficar preso a uma metodologia antiga só por uma questão financeira, né? Então você esperou um momento, tive a oportunidade, aí você, dali, se você for ver, né? Aí engata ali a marcha e você desenvolve bastante. Lembro que depois você foi fazer pós-graduação, você até ficou empolgado, né? Porque você começa a trabalhar com isso. Eu lembro que você foi uma das primeiras pessoas a me apresentar o laser scanner. Hoje é uma parte muito ímpar aqui da nossa empresa. Então, só foi possível porque também a gente está nesse ambiente sempre compartilhando informação, compartilhando o que está fazendo. Muitas vezes eu digo, como é que você está aí? O que você está fazendo aí? Você me pergunta o que a gente está fazendo aqui. É bem importante essa colaboração, né? Para essa a gente troca conseguir de crescer. ideia e de dica, porque às vezes, mas eu estou empolgado, eu gosto de compartilhar, eu não vou ficar lá, talvez, às vezes, talvez é ruim comercialmente para a empresa, mas, bom, como pessoas conhecidas, você quer compartilhar as novidades. E também porque as pessoas vão te falar, você viu essa novidade? Talvez você encontrou uma coisa melhor. Aí vai falar, não, Julian, ó, o produto lá que está me mostrando tem outra coisa que está fazendo esse serviço 2 vezes mais rápido, sei lá.
Ainda mais agora, que está saindo todos os meses uma novidade, uma loucura. Não, mas dá, Manhã, aí para acompanhar, a gente está com uma célula de pesquisa, hein, no escritório, a gente montou isso para ter um tempo para a gente, para olhar tudo o que é novidade, para experimentar as novas ferramentas, novo plugin, porque o seu dia a dia é complicado, hein, experimentar coisa, tem que ter um tempo por isso. A gente Julinho, quer fazer isso. Sim. antes de você prosseguir, o pessoal que está assistindo esse podcast, não esquece das 5 estrelas no Spotify, compartilhar com um colega de profissão, vai levar ele para o próximo nível, para a gente poder crescer aqui no podcast, trazer mais pessoas que nem a Julinho aqui para compartilhar. Sim. Julinho, aproveitando agora o momento, qual seria, o que você viu nessa jornada inteira que você comentou aqui com a gente no podcast? Qual foi os maiores desafios, na sua opinião? Ou como você vê os desafios do BIM, da tecnologia e da carreira do jovem arquiteto agora? É Se quiser responder complicado. por tópico, se quiser responder por tópico, como que você vê os desafios da tecnologia e do BIM primeiro? E aí depois você pode falar o que você viu como desafio, como um estrangeiro mesmo, assim, vendo oportunidades aí, e depois quando você volta para a França. Acho que pode falar dos dois, dar duas respostas, né? Para resumir, é complicado resumir assim o desafio. Uma recomendação, você quer dizer? É que o desafio geralmente vem na sequência recomendação. Então, por exemplo, qual o desafio que você foi percebendo nessa jornada e qual é a sua recomendação na sequência? Você pode pensar. Porque o desafio é uma oportunidade, né? Bom, já primeiro, o que tem que fazer é realizar os seus sonhos. Você tem um sonho, não pensar que não vai conseguir. Se você vai conseguir, e você vai fazer tudo para conseguir. Tem que ser motivado, muito motivado, e ter um objetivo. E, segurar, sangue nos olhos, tem que enfrentar os medos. Aí não deu certo, tenta de novo, até dar certo. Porque todo mundo erra, todo mundo vai ter uma experiência ruim, vai ser rejeitado, não vai dar certo num lugar, talvez, um menos certo. Aí, um momento, vai encontrar pessoas com quem você combina. Aí, essas pessoas vão te abrir outras oportunidades. Aí, assim, te encontrei. Aí, depois você, por exemplo, você falou, olha, Julian, tem um Master de BIM, é novo, é o primeiro, vai acontecer em São Paulo, é o primeiro em São Paulo, o MBA da Imbec. Aí topei. É assim, porque você também ah, me indicou isso, hein? Você me aconselhou de fazer. São as pessoas, você faz parte das pessoas que me abriu os olhos para essa pós-graduação. Tem o Roberto que me ajudou muito a crescer, porque ele confiou muito em mim. Roberto Abreu da NRA, ele, ele me motivou, sabe? Ele fez tudo para eu crescer, me deu muitas oportunidades. E você encontra pessoas acima no seu caminho. Aí encontra também pessoa bem ruim, com certeza. Mas vamos esquecer das pessoas ruins, né? Por exemplo, a pessoa bem bacana também foi a pessoa que me empregou no Rio de Janeiro, que era o Que te deu a primeira Fernando. oportunidade, né? A primeira oportunidade também, né? Tem a SR Arquitetura, uma das primeiras oportunidades no Brasil, quando estava no fundo do poço procurando serviço a segunda vez. No Brasil,
o Sérgio Ritzvel, ele me abriu o escritório dele. Eu quase desisti do meu sonho e ia voltar para a França, deixar a pessoa que tinha encontrado, que é minha esposa agora, e tipo, a véspera da minha volta para a França, esse cara me ligou. Ele me ligou, ele falou: quer começar a trabalhar para a gente segunda? Imagina, todo o meu destino mudou por causa dessa ligação, né? Uma ligação 2 dias antes. Bom, são pessoas ótimas que você vai encontrar. E tem fé no que você está fazendo, se dedicar muito, não desistir, estudar, sempre estudar. Não achar que acabou, que você sabe, porque logo tem uma pessoa que chega mais jovem, que tem conhecimentos novos, usando ferramenta que você nem ouviu falar. Bom, normalmente, se você ficar atento, você sabe, né, o que tá acontecendo nesse mundo, mas tem que ficar atento mesmo e sempre se formar. Não achar que tá bom, que você vai chegar até a idade de se aposentar tranquilamente, sem mais estudar. E quando você está numa zona de conforto, sair dessa zona de conforto, né? Isso, quando você está na zona de conforto, é mau sinal. Isso eu sei bem Sim. como. Bom, aí depois. Não, primeiro parabéns pela jornada, porque você trouxe alguns pontos de reflexão que você está falando, que é a resiliência, né? Que é importante. Hoje o pessoal trabalha num lugar e com 2 meses ali trabalhando num lugar, 3 meses, abandona às vezes uma experiência que ela tem que entender que aquilo é uma construção, né? Igual você passou, você tem que passar por algumas coisas, trabalhar até menos tempo no Rio, mas você não esquece dessa sua passagem, então foi importante. Segundo, um dia alguém vai te dar a oportunidade, né? Então, assim, valorize essa oportunidade, se dedique, fala, abrace ela com muita força, estude bastante de se estudar. Então, você trouxe o pilar do estudo, que eu acho que é muito importante, da resiliência, e continuar acreditando nos seus sonhos, né? Porque é muito importante. O sonho, às vezes, a gente escuta 10 não para ter um sim, né? Então, muitas vezes é entender que cada não que você está terminando, você tem que pensar assim, poxa, tomei meu 10º não, tomei meu nono não, oitavo, 7, 6, 5, 4, 3, pum, veio um sim. Então a pessoa tem que ter consciência de que é uma jornada, entende? Não existe o certo e o errado. E por último, acho que o ponto que você colocou muito bacana é a zona de conforto, né? Então a pessoa se colocar na zona de desconforto, né? Porque a zona de desconforto ela vai te levar para o próximo nível, ela vai te gerar novas oportunidades, só que ela tem um preço, né? Ela não vai vir de bandeja. Foi muito bacana você contar a sua história até aqui para o pessoal entender que, do nada, é um francês, chegou no Não, Brasil, fez não, arquitetura, conseguiu o melhor emprego, não. entender Tem que para a gente lutar. tem que E com lutar. certeza é mais fácil porque, bom, quando você é estrangeiro no Brasil, o brasileiro gosta, de coisa nova de fora, acolhe bem. Mas se você é ruim, né? O brasileiro não vai ficar como uma pessoa ruim, que não sabe fazer só, nada. Aí tem só que, porque é estrangeiro, né? se não, aí logo vai te dar um pé na bunda, não dá. Isso, isso com certeza, ninguém é louco, hein? Dinheiro, quando envolve dinheiro, tem que ter, tem que trabalhar certinho, e não Tem era que ter muito, resultado, né? esse resultado. Errar, vai errar, mas não fazer merda federal. Ô, Júlio, e qual seria suas recomendações depois disso também? Você comentou sobre isso, nessa primeira parte, na segunda parte, o que você ia comentar? Vir para a França, tentar. Não, França, outro país, você está numa cidade, mudar de cidade.
porque você vai ver outras coisas, vai abrir os olhos, não precisa ir muito longe, mas sair da sua cidade, você está no Rio, vai para São Paulo, está em São Paulo, vai para o Rio, Belo Horizonte, não sei. Tenta outra coisa, é bom, você vai ver outras mentes, outro jeito de Outros fazer. ambientes, né? Procure Sim, outros ambientes também, experimentar, né? Outros ambientes. exatamente. Aí a França, bom, a gente está querendo, talvez, um belo dia trabalhar ainda como o Brasil, e talvez fazer é, talvez fazer uma parceria com um escritório brasileiro para modelar projeto no Brasil, tipo projeto existente, sabe? A gente poderia fazer levantamento de nuvem de ponto, manda para o Brasil para modelar os prédios, para voltar e a gente faz o projeto, sabe? Temos essa ideia de fazer esse tipo de coisa, né? Tem modelador no Brasil, aí vai ter que formar também esses brasileiros. Vocês, como projeto francês, porque é diferente um pouquinho. Os Sim, nomes também. Aí o tem esses Júlio, desafios. sim, tem isso. E quem quer mais dica, pode compartilhar meu LinkedIn, o meu e-mail. Aí posso ajudar algumas pessoas. Mas não vou arrumar um emprego para todo mundo, né, gente? Não, Legalzinho. Obrigado. posso orientar se tem algumas perguntas, mas com certeza, quando eu recebo já no LinkedIn, muitas pessoas estão precisando, quer vir trabalhar para a França, mais da África do Norte, que eles são mais próximos, Marrocos, Argélia, né? Aí já falar francês é mais fácil. A gente recebe bastante proposta, mas não sou eu que estou escolhendo. Aí tem que mandar para o RH, né? O currículo e pode dar certo. O que é bom quando vem para a França é tipo como visto de estudante, tem acho ainda o direito de trabalhar meio período, se tiver um pouquinho de dinheiro ocupado, que acho que eles estão pedindo que você mostre um extrato bancário com dinheiro, sabe, que você pode se manter durante o estudo, mas você pode também, acho, trabalhar até meio período na França, aí logo você vai trabalhar no escritório, e depois, se gostar do seu serviço, vai te empregar, vai te ajudar para os documentos. Isso já aconteceu com pessoas aqui que eu conheço, que estudaram junto comigo, chinês, tinha um chinês que se formou, um egípcio também, fizeram 2 ou 3 anos aqui, mas trabalhava meio período. Aos poucos, conseguiram um diploma francês, que na verdade, o que é bom quando você estuda, que você está no ambiente com outras pessoas que conhecem, que é uma rede, né? E vão te falar, olha, esse escritório está procurando. Aí você começa a fazer amizade com uma pessoa, vai te recomendar, aí você vai entrar no escritório para concurso, aí você vai ficar. Se der certo, depois vão te empregar mais tempo, etc. Né? É assim que acontece. Bom, sair da zona do conforto, realizar os seus sonhos. Temos uma vida, ela é curta, bem curta, passa rápido. 15 anos passou, parece ontem, 15 anos, quando resolvi sair da França e voltei para a França depois, 15 anos, toda essa experiência, mas passou muito rápido. Então, não tem tempo para perder, para pensar, será que... Não, vai, não pensa muito. Bom, não faz bobagem também,
Eu fiz uma coisa arriscada, mas não tinha família. Quando saí da França e vendi todo, ia cair sozinho, entendeu? Aí Sim, ainda ia voltar para quê? Para casa dos pais. Bom, aí já é um pouquinho difícil voltar para casa dos pais não vazia. Lá isso, bom, fracasso pode acontecer, mas quando você tem ainda os seus pais que podem um tempinho te ajudar se alguma coisa. Aí depois, quando envelhece, não vai ser mais a hora. Né? Então, as oportunidades acontecem, mas tem que provocar, tem que fazer acontecer. muito bem, Juliano. É isso. Queria agradecer seu tempo aqui conosco, né? Para você que está assistindo o podcast aí, pessoal, compartilhe com alguns colegas que a gente acabou de passar, o Juliano que compartilhou a trajetória dele, que eu acho muito inspiradora para você que quer, de repente, trabalhar fora do Brasil, quer vir para o Brasil, enfim, quer se conectar, é uma fonte de inspiração. Júnior, obrigado pelo seu tempo. Depois eu vou deixar aqui suas redes sociais para o pessoal poder se conectar com você. Sim. E nos vemos aí em breve. Quem tem nível bom de BIM, ajuda. Isso aí, pessoal. Ajuda e talvez a gente trabalhe junto. Isso aí, Júnior. Obrigado, pessoal, Tchau. e até o próximo episódio.